A palavra espiritualidade, para mim, por muito tempo ela veio como um problema, porque eu lembro que no começo do site, o site nasceu em 1998, irmãos.com. E eu lembro que eu fiz uma camiseta, a primeira camiseta que eu fiz, eu escrevi irmãos.com, eu coloquei o logo de irmãos.com, embaixo eu escrevi espiritualidade e conectividade, eu acho que era. Eu sei que tinha espiritualidade, mas alguma coisa. E um irmão, quando eu cheguei na igreja, um irmão chegou para mim e falou assim, ó, eu não gosto dessa palavra espiritualidade, porque essa coisa de espiritualidade está conectado com o esoterismo, uma coisa Nossa, eu não mais... conhecia essa história, não, amor. Eu falei, não, espiritualidade é nós, somos espirituais e tal, mas assim, eu era ainda muito Era menino, né? menino, e eu Solteiro, não sabia me defender com relação a isso, aí eu comecei a ter problemas com a palavra espiritualidade, até que eu vi no Encontro Cepal, o Ricardo Barbosa falando, o tema da palestra dele era espiritualidade. Eu falei, o que esse homem tá falando aqui? De esoterismo? De acender incenso, né? Meditação. Que é espiritualidade, né? E eu acho que, eu não sei se eu sou o único problema com essa palavra ou é algo meio comum, né, no ambiente cristão, de não querer falar de espiritualidade porque se conecta com algo estranho. Eu acho que a gente tem esse problema de significado das palavras, né? Eu acho que hoje é o termo evangélico. Ninguém mais quer se identificar como evangélico. É verdade. Porque, sei lá, parece que com o passar do tempo, algumas pessoas vão distorcendo o sentido real da palavra, né? E aí você não se conecta com esse sentido que estão falando. Então, fala assim, não, eu não sou evangélica, eu sou cristã. E eu acho que aconteceu a mesma coisa com a espiritualidade. Talvez porque nós, cristãos, tenhamos deixado isso meio de lado, e isso ficou conectado com uma espiritualidade mais oriental, né, de meditação, até essas disciplinas espirituais mesmo de meditação. Sempre que eu falo de meditação, de silêncio, o pessoal conecta com religiões orientais, como se a prática dessas disciplinas fosse da religião oriental, né, budismo, hinduísmo, New Age e tal, isso não fosse nada relacionado com a Bíblia. Talvez até por a gente não se apropriar dessa palavra e usar ela no sentido real, outros contextos se apropriaram dela e as pessoas façam essas conexões erradas aí. Até existe uma categorização de conteúdo que se coloca dentro de religião e espiritualidade, né? Aí parece que assim, não, peraí, eu não quero me identificar com esse negócio de religião e espiritualidade, sabe? A gente tá, parece que dentro de outra esfera, né? Ô Paulinho, mas eu acho que essas duas palavras, eu ia até comentar sobre isso mesmo, essas duas palavras podem denotar coisas diferentes, e talvez seja importante para nós fazer uma distinção também, porque dentro dos estudos de religião, por exemplo, se encara a religião enquanto aquela estrutura que tem rito, que tem seus mitos, que são suas histórias, né, suas narrativas, os seus escritos, os seus sistemas doutrinários, seus sistemas de crença, etc. Enquanto espiritualidade é qualquer expressão que ultrapassa esses sistemas, ou que está para além ou anterior a esses sistemas, que são os sistemas religiosos. Então a espiritualidade talvez seja legal para a gente hoje resgatar esse termo da espiritualidade, não para excluir a religião, porque não tem como, ela é parte de todas as civilizações que já existiram e vai ser ainda, né? Mas como uma maneira de tentar demonstrar que aquilo que nós temos enquanto devoção ao Senhor está para além, né, das nossas formulações teóricas, institucionais e etc., né? Sem desfazer delas, mas como um complemento, mas diferenciando também, né? Você se considera um cristão místico? Porque, de novo, a palavra mística, ela esbarra nisso. Ai, nossa, meu Deus, olha. Então, a gente acaba jogando fora... Se você tivesse perguntado para mim, tradição. nossa, eu ia falar muito ruim. Eu ia falar que eu não sou mística porque eu sou extinct da meu time de Pokémon. Ai. Mas não ia... Desculpa. Nossa, é muito ruim. Desculpa, amor. Não, porque essa palavra, ela também carrega, né, um certo preconceito, e às vezes alguns nomes da espiritualidade, quando são colocados em livros, assim, Juliana de Norwich, teóloga mística. A mística, meu Deus, não posso ler. O que ela faz? Ela faz magia? Ela faz algumas coisas? A gente perdeu muitas palavras boas, né, cara? E deu gente, o Thiago escreve falta de entendimento. Médium. Ele é místico. A Vanessa também. Não, isso acontece direto comigo, assim. Eu acho que foi até você, Dri, que me falou isso, não foi? Foi, acho que foi. Alguém me falou isso, que me indicou para alguém, para uma conferência que estavam querendo alguém para falar, só que daí a pessoa viu o meu site e falou assim, não, o site dela é Medium, né? É Medium, então não posso chamar ela para falar. Não foi aprovada por causa disso. É do médium.
Pois é. Mas o que é um místico, O que eu- então, Thiago? Não, O místico bom. eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada para responder isso. A Vanessa vai nos ajudar aqui. Mas, assim, a mística é um modo de fazer teologia. E é muito antigo na história da igreja. Desde os primeiros séculos, a gente tem pessoas que são considerados os místicos cristãos. É claro que não existe uma mística só cristã, existe uma mística de todas as religiões, né? Porque a mística, ela denota, e aqui talvez seja legal introduzir um termo aqui, ela denota aquilo que ficou conhecido como tradição apofática. O que é a tradição apofática? Nossa, estamos subindo aquilo... o nível. Vamos lá, segue. Vai. Eu falando Não, de é Pokémon, aquilo- que vergonha. Ai, gente, Apofática. Desculpa. Não, vamos Essa é lá. uma palavra nova pro vocabulário. Palavra não, é isso aí. A tradição apofática é aquela tradição que admite que Deus está além das nossas formulações teóricas e também além da nossa linguagem, nossa capacidade de entender a Deus. Então, isso nos dá uma forma nova de fazer teologia, que não diz aquilo que Deus é como afirmação de conteúdo. Tipo assim, Deus é legal, Deus é bom, né? Deus é fiel. Atributos de Deus, né? Isso, perfeito. Mas você também sabe sobre Deus, sobre aquilo que nós não podemos dizer sobre ele. É um conhecimento negativo, que é a terminologia correta. Mas por que isso? Por que nós chegamos nessa ideia de falar sobre Deus, aquilo que eu não posso falar sobre ele? Se eu não posso falar, como é que eu sei, né? Mas é porque a questão está na contemplação, está na experiência, está na forma de devoção a Deus, que me traz um conteúdo não racional, mas um conteúdo de experiência espiritual. E isso é muito parte do que é chamado de mística cristã, principalmente na era medieval, mas também hoje em dia, que está tendo um resgate da mística, né? Então tem muitos evangélicos falando de mística hoje. Não porque eles querem fazer magia ou remontar as religiões místicas orientais, não, mas como uma forma de contemplação do Deus que está para além das minhas formulações, né? Sim. Aquele Deus que eu contemplo toda a sua beleza e toda a sua graça, toda a sua majestade, mesmo não entendendo tudo dele. E isso me leva à devoção. É o único caminho para entender essa forma de Deus, né? Nossa, eu acho que se eu vivesse nessa época dos místicos, eu seria uma mística também. Eu acho que eu seria categorizada aí nesse meio aí. E qual seria seu poder? Puxa, aí eu já não sei. Gente, depois eu Entendeu pra caramba. Aí eu já não sei, porque Ela ia levitar, porque ela é uma levita. levita, né? Isso ia ser legal. Era a esposa do Wesley que levitava? Do Edwards. Do Edward, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, não era? Que ele chegava e ela estava levitando? Isso. De verdade, Pois isso? é. É o que ele falava, ele falava isso. Ah, olha só.